A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à quarta lição do terceiro trimestre de 2021, Elias e os profetas de Acera e Baal. A lição de hoje nós vamos ver um servo de Deus estar diante de um desafio. Vamos ver também que através dos seus servos, Deus opera milagres de uma forma grandiosa. Deus, ele responde com fogo através do profeta Elias, e também vamos observar que um servo de Deus também passa por momentos difíceis, de exaustão, de cansaço, e é interessante que o nosso autor usa até a palavra aqui, depressão, que alguns crentes têm até um pavor de ouvir isso e acha que até falar sobre isso é pecado. Mas nós vamos tratar esse assunto nessa lição de uma vez por todas e vamos entender por que Elias chegou nesse ponto. Será que o crente, o servo de Deus, ele passa por depressão? A lição de hoje está maravilhosa e nós vamos entender qual foi o caminho que Elias tomou para chegar nesse lugar. Você pode estar se perguntando por que a aula atrasou tanto essa semana. É porque nós estamos aqui em transição. Nós estamos de mudança e essa semana foi uma semana de muita movimentação, de viagem. Nós estamos viajando ainda para cumprir nossa agenda e foi uma semana muito corrida, mas está tudo bem, está tudo em paz. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que nos chamaram por WhatsApp. Agora há pouco mesmo, antes de eu gravar, recebi algumas chamadas por Telegram, por e-mail. Eu agradeço o carinho de todos vocês e a preocupação porque nós não postamos aula. Realmente foi uma semana à parte, como eu falei, devido à nossa mudança. Nas próximas aulas eu já falo tudo certinho para vocês, porque a lição já está atrasada, mas eu quero louvar a Deus pelo carinho, pela amizade e pelas mensagens que foram aqui direcionadas para a nossa família. Que Deus abençoe grandemente. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Aqui embaixo vai ter alguns links importantes, vai ter o link onde você pode receber os nossos estudos por e-mail. Se por acaso você já se inscreveu nos nossos e-mails e houve ali um bloqueio do Gmail, não chegou para você, corre lá no nosso grupo do Telegram, porque é uma das fontes que nós temos. E também eu posso te mandar por WhatsApp. Nós não temos um grupo no WhatsApp, mas eu tenho uma lista de transmissão, da qual eu posso te enviar assim que eu postar as aulas, os nossos slides e vídeos. E também vai ter ali o nosso link do curso Evidência Ministerial. Aqui embaixo tem meu WhatsApp e agora no Dia dos Pais nós vamos fazer uma promoção no curso Evidência Ministerial. Se você tem interesse, me chama aqui no WhatsApp, porque nós vamos fazer uma promoção especial para os Dias dos Pais. Edivan, eu não sou pai. Presentei o seu pai com o curso Evidência Ministerial. São coisas do reino que ninguém poderá mais apagar esse presente maravilhoso que você pode transmitir ao seu pai. Bom, vamos então à lição de número 4, que está maravilhosa. A lição de número 4, então, tem o seguinte tema: Elias e os profetas de Acera e Baal. Você pode encontrar esses profetas no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 9, que vai falar acerca dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. São os falsos profetas, da qual vão estar no desafio com Elias acerca do Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro que responderá por fogo. Bom, nós temos o texto áureo que diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Bom, nós aprendemos aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 38, que cai o fogo do Senhor. O fogo do Senhor não precisa de invenções humanas, onde vem de baixo para cima. O fogo do Senhor, ele vem de cima para baixo.
e nós estamos falando de altar. Altar significa lugar alto, lugar elevado de adoração. Do latim altus é um lugar elevado de adoração. E a primeira coisa que o fogo de Deus consome é o holocausto. Antes da preparação de todo o altar que está ali, o verdadeiro altar, ele vem no holocausto. E depois que ele ali consome o holocausto, aquele bezerro que está em pedaços, depois ele consome a lenha, as pedras e o pó. E ainda ele consome a água que está ali, numa pequena vala em volta do altar. Então entenda que o fogo é tão forte, é tão poderoso, que quando Deus responde com fogo, nada pode resistir. Ele já consome o holocausto, a lenha, agora as pedras são consumidas, o pó e a água. Então, é um fogo verdadeiro da qual nós vamos trabalhar nessa lição. A verdade prática diz assim: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que ele é o único Deus digno de adoração. Porque nós estamos vendo aqui no textuário uma resposta para Elias, e nós vamos aprender que Deus cuida dos seus servos, e ele faz milagre em qualquer área, em qualquer época de escassez espiritual. Se tiver um servo de Deus, ele é um provocador de milagres no cenário da terra. A nossa leitura bíblica, ela está em duas partes. Primeiro livro dos Reis, 18, 22, 24, 26, 29, 30, 38 e 39, na qual está falando aqui sobre o altar, onde Deus fala, responde a Elias nesse altar com fogo, mostrando ao povo quem é o verdadeiro Deus. E depois do capítulo 19, do verso 8 ao 14, nós vamos observar aqui também o estado aqui de Elias. Elias, ele vai se esconder de Deus, vai estar exausto, cansado, mas Deus vai falar com ele, e eu vou te explicar isso aqui certinho nessa lição, sobre a caminhada de Elias e por que ele chegou nesse ponto. O comentário da leitura diz assim: ao retornar a Israel, Elias exigiu que ele encontrasse Acabe. Ele declarou claramente a Acabe que a lealdade dividida era deslealdade aos olhos de Deus. Esse foi o pecado de Acabe, e a principal causa dos problemas de Israel é essa adoração dividida, é esse pensamento dúbio, é essa forma de agir duvidosa, estando em dois lados, que trouxe aí essa sequidão a Israel. Um dos piores defeitos do rei Acabe é achar que ele poderia estar dividido entre Deus e Baal. Deus não aceita a divisão do nosso coração. O nosso ponto central diz assim: o Senhor sempre intervém ao nosso favor diante da adversidade. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. É, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão, mesmo entendendo que ele ficou exausto e pediu a morte. E é isso que nós vamos trabalhar nessa lição, e nós vamos entender por que isso acontece. Nessa lição veremos: Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, orava de modo simples, mas cheio de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Qual é o objetivo dessa lição? Revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. Eu sempre falo que existe provocadores de milagres, pessoas que vão contra a lógica do mundo, e através dessas pessoas Deus opera milagres. Aqui nós vamos já para o tópico de número 1, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Aqui nós vamos ver a apostasia do povo, e o povo ele entra em apostasia por falta de liderança espiritual. Essa era a falta de liderança do rei Acabe.
Mas Elias conhece muito bem o Deus que serve. E ele lança um grande desafio diante de todos. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o verso 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Por que que ele está dizendo isso? Fazendo essa pergunta. Aqui, cochear vem de andar manquejando para um lado e para o outro. É como se fosse uma pessoa hoje que dá glória a Deus na igreja e fala palavrão em casa. Uma pessoa que está envolvido com louvores na igreja, mas com música mundanas em casa. Que tem uma vestimenta de santidade que agrada a Deus e uma que usa roupas do mundo fora da direção de Deus, mostrando o seu corpo. Então, esse pensamento que Elias está dizendo estava embutido na mente do povo de Deus naquela época. Por que que isso estava acontecendo? Eles sabiam que existia um Deus verdadeiro, mas a liderança espiritual estava corrompida através do rei, através dos falsos profetas, falsos sacerdotes. E o que aprendemos com isso? É que o povo estava achando que tudo era certo, que estar misturado entre Deus, o verdadeiro Deus, e Baal, poderia trazer para eles muitos benefícios espirituais. Então Elias, ele se apresenta e agora, através de tudo o que está acontecendo, ele faz uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando o seu coração vai estar dividido? O povo não tinha resposta para esta pergunta porque estava em dúvida sobre quem, de fato, era o verdadeiro Deus. Então, nós vamos analisar quem é o verdadeiro Deus. E Elias, ele está dizendo e propondo, olha, não dá. A partir de agora, vocês têm que entender qual é o Deus verdadeiro que vocês vão seguir. Não dá para continuar com o coração dividido. Aqui no capítulo 1, no subtópico 2, nós vamos ver o problema de não saber a quem adorar. Há um dilema espiritual quando o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois não consegue enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino. Mas mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorante quanto eles próprios, porque a forma de o rei tratar, Jezabel tratar o povo, com essas práticas de idolatria, estava entrando muito forte no coração do povo, e o povo estava misturado. Então nós temos que observar que quando o povo se envolve com idolatria, o povo fica cego. O povo, ele não enxerga o verdadeiro amor e cuidado divino. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Aqui nós vamos ver aqui o sentido de não adorar a dois senhores, né? A Mamon, ou a Deus, ou ao dinheiro, ou ao homem, tudo que divide o nosso coração. Tudo que divide os nossos pensamentos entre Deus e alguma coisa, ficaremos com Deus. Porque nós poderemos ter vários processos se tomar o caminho errado. Ainda no tópico 1, no subtópico 3, nós vamos ver agora o desafio do fogo. Elias tinha certeza que Deus estava com ele e por isso propôs o desafio. Qual era o desafio? Se estão dizendo que Baal é Deus, que Assera é Deus, e eu estou dizendo, Elias estava dizendo, que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, então por que não ter um desafio? O Deus que responder com fogo, esse sim tem que ser o Deus adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e seu amor. Ah, meu Deus, se o Senhor realmente existir, nós não precisamos desse tipo de conversa com Deus. Nós cremos que ele existe. O que Elias está propondo ali é
o aparecimento, a manifestação de Deus para um pessoal que estava em dúvida. Nós não precisamos disso, como diz o nosso autor. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus. No tópico de número 2, e aqui nós vamos deter um pouco mais de tempo de análise, nós vamos ver aqui os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de respostas de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de milagre. Elias então ele vai pedir 2 bezerros e fala para eles escolher um, e Elias escolhe um, e Elias vai deixar que eles façam primeiro esse sacrifício. Os profetas de Baal, de Acera ali, eles vão cortar o seu bezerro. Nós já conhecemos muito bem a história, que eles vão clamar ao seu Deus, que eles vão fazer o seu altar, mas Elias, ele propõe que ele vai preparar o outro bezerro. Ele põe lenha sobre o altar e propõe que ele não vai colocar fogo. Então, daquele altar, tanto de Elias como o dos falsos profetas, não poderia colocar fogo. O fogo tinha que vir do Deus verdadeiro. E é interessante que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem muita gente querendo fogo com o altar quebrado. Elias agora ele vai nos ensinar acerca do altar. Quando falamos de altar, falamos de intimidade com Deus, falamos de lugar alto de adoração, como eu falei no início. E Elias agora ele vai mostrar como tem que ser feito um verdadeiro altar de Deus. Elias toma 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segundo, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Então nós observamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 31 e 35, que Elias ele começa agora a erigir, a levantar esse altar. E como nós estudamos nas lições passadas acerca da divisão dos reinos, das brigas que haviam entre as tribos dentro de Israel, desde a época de Josué, nós vamos observar que as 12 tribos de Israel está falando da totalidade da união. Deus queria que essas tribos estivessem unidas. E é interessante que Elias ele percebe que as tribos estão divididas. E agora ele vai colocar cada pedra sinalizando que essas tribos, para ter o fogo de Deus, a comunhão de Deus, deveria que estar unidas. Deus não trabalha em divisão. Deus só trabalha em comunhão. O nosso Deus, ele trabalha na comunhão dos irmãos. Não pense que Deus vai mandar fogo em nossa vida se nós temos um sentimento de ódio, de vingança. E isso está falando sobre o altar verdadeiro. Não é isso que Jesus fala? Se for fazer uma oração ali, deixa ali a sua oferta, vai lá, se reconcilie com o irmão e volta, para você não guardar coisas no seu coração. Então, o verdadeiro altar, ele já vem dessa comunhão. E é interessante que Elias, ele vai ali cortar o bezerro, o holocausto, ele vai preparar lenha, vai colocar pedra, e ele vai fazer uma vala ali, um rego.
em volta do altar. E olha que interessante, havia uma falcatrua naquela época, da qual fazia alguns buracos por baixo, como um funil, e colocava-se ali um pequeno pavio ou palha, alguma coisa, e alguém de longe acendia o fogo ia por baixo e acendia o altar de baixo para cima. Isso está falando de altar com técnicas humanas. O verdadeiro culto a Deus não precisa de técnicas humanas, de persuasão humana, de psicologia humana. O verdadeiro culto a Deus flui diretamente do nosso coração, da nossa comunhão com Deus. Por que que Elias, ele manda ali água para entender que não haveria nenhuma falcatrua no altar de Deus? O verdadeiro fogo, ele viria de cima para baixo e não de baixo para cima. A sua aula você pode preparar da melhor maneira possível, mas peça que Deus mande o fogo de cima para baixo. E não queira você fazer que o fogo comece de baixo para cima. Sempre vem de cima para baixo. No tópico 2, no subtópico 2, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, que também pode ser considerado como o sacrifício de manjares em algumas versões, que é o sacrifício da terra. Levítico capítulo de número 2. Nós teríamos ali 3 formas de oferecer esse sacrifício. E é interessante que ali a oferta de manjares era uma oferta da terra, daquilo que nascia da terra. E especialmente nessa parte, acreditamos que ele está fazendo a oferta do forno, que é a oferta da totalidade. Elias, ele está fazendo essa oferta e faz ali essa oferta de manjares, porque Baal era o Deus que dava fertilidade à terra. Então Elias confronta Baal com a oferta de manjares. E o profeta Elias também, na sua oração, uma oração aproximadamente de 56 palavras, ele vai falar acerca de Abraão, de Isaac e de Jacó ou Israel. E ele vai dizer para Deus, Deus, manifesta-te em Israel e mostra que eu sou teu servo e conforme as tuas palavras fiz estas coisas. Então era Deus que mandou que aqueles profetas fossem ali com Elias para fazer esse desafio. Deus orientou, preste muita atenção, Deus orienta Elias para esse desafio. E agora o nosso Deus, ele vai entrar em ação através de uma oração confiante do seu servo. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações, como fizeram os falsos profetas. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, antes da divisão das tribos. E que pelo fato também de ser um servo de Deus, estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Então Elias simplesmente estava dizendo assim, Deus, o Senhor me trouxe aqui, pediu para fazer esse desafio, e eu, como seu servo agora, eu peço, manifesta-te com uma resposta divina, a resposta do fogo, e é isso que vai acontecer. O motivo, então, para Elias ter levantado, erigido aquele altar, e a necessidade da resposta de Deus como fogo, é para que o povo conhecesse o Deus, o verdadeiro Deus, e tornasse o coração do povo para trás, que houvesse arrependimento que o Senhor é Deus. Quando Elias pergunta a eles, até quando vocês vão estar cocheando em 2 pensamentos? O povo fica sem resposta, porque eles não sabiam quem era o verdadeiro Deus. Eles estavam misturados ali entre Baal e entre o verdadeiro Deus. E o povo diz para Elias, após ele dizer sobre o desafio, dizendo que aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus, o povo vai dizer, boa esta palavra. Então nós vamos esperar. Então o povo estava esperando. E quando ali o fogo cai,
o povo entende realmente quem é o verdadeiro Deus. Só o Senhor é Deus, eles vão começar a dizer. Por quê? Porque somente o Deus verdadeiro é o Deus que responde com fogo. Então, Deus ainda faz milagres através dos seus servos. Olha que interessante, depois que o fogo cai, é uma resposta de Deus para aquele povo, que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E o povo sai dizendo que só o Senhor é Deus. É um grande desafio para Elias. Em meio a todos aqueles profetas, os falsos profetas, agora Deus, ele responde com fogo. E aqui no capítulo 2, no subtópico 3, nós vamos ver a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele. Então, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 38. É uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Então, Deus queria se manifestar. Às vezes, as pessoas estão com o coração dividido e Deus quer usar alguém para trazer ali uma resposta, um milagre, para que aquele coração dividido ele encontre misericórdia. E Elias, o seu servo, o servo de Deus, ele traz ali uma resposta para aquele povo. Então, a oração de Elias era que Deus ali falasse com aquele povo através da sua manifestação. E é isso que Deus faz. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. A partir do momento que Deus manifestou o seu fogo, respondeu naquele altar, o povo então reconheceu o eterno e verdadeiro Deus. E agora Elias, ele ora e a chuva volta depois de 3 anos e meio, uma grande chuva que vem sobre Israel. Aqui no capítulo de número 3, é um assunto muito importante, os efeitos e a exaustão do profeta. Eu quero tratar isso com muito cuidado, com muito zelo, mas eu quero trazer a você que Elias, mesmo sendo um profeta de referência, mesmo sendo um homem usado por Deus em milagres, ele enfrenta muitas coisas, ele também se sente exausto. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Primeiro livro dos Reis 19:5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de ser usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Eu quero que você entenda esse assunto, porque nós temos no nosso meio muitos que não aceitam dizer que um servo de Deus teve depressão. Já peguei alguns alunos que pensam dessa forma, e eu quero analisar com você aqui o porquê Elias chegou a ficar desanimado, a pedir a morte. Eu sei que muitos cristãos, amigos meus ministeriais, já passaram por momentos difíceis, já quiseram largar tudo, já quiseram parar. E isso aconteceu também com Elias. E nós temos uma fragilidade humana. E agora nós vamos entender por que isso acontece. Primeiramente, o que é depressão? Depressão é abatimento, enfraquecimento físico ou moral, um desânimo, um esgotamento. Quero que você entenda que Elias ele enfrenta o rei, Elias ele enfrenta a fome, Elias ele enfrenta a morte, Elias ele enfrenta Jezabel,
Elias, ele enfrenta os profetas de Baal e Acera, ele enfrenta tudo. Mas por que Elias chegou a esse abatimento? Esse enfraquecimento físico-moral, esse desânimo e esse esgotamento. Nós vamos tratar disso agora. E eu coloquei para você aqui num gráfico a trajetória de Elias até a depressão. Bom, você já entendeu que Elias estava esgotado. Então, a palavra depressão é um esgotamento. Eu quero analisar com você para você entender de uma vez por todas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o verso 1 vai dizer assim: Vive o Senhor Deus de Israel, aqui em negrito, perante cuja face estou. Ele vai falar com Acabe. Então Elias, ele aparece diante de Acabe, dizendo que ele está diante da face de Deus. Então, quando ele vai até Acabe, ele não vai porque ele quer, ele vai porque Deus fala com ele para ele ir. Olha o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso 3. Retira-te daqui, depois que ele fala, o céu se fecha, e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então Deus fala, depois que ele profetiza que não haveria chuva, para ele se retirar e ir para o Querite. Já falamos que Querite significa cortar do tamanho certo para se encaixar no lugar certo. Deus estava trabalhando em Elias. Se você não entender isso daqui, você não vai entender porque ele chega à depressão. Deus falou, vai, se apresenta a Acabe, ele foi. Deus falou, vai para o Querite, e ele foi. Depois Deus falou, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. E ele vai. Sarepta significa lugar de refino, refinaria, aqui onde se trata o ouro. Então Elias, ele vai agora para Sarepta. Entenda que quando ele vai, no começo, ele enfrenta o rei, na direção de Deus. Depois, ele vai para o Querite, enfrenta a fome. Depois, ele vai para Sarepta e ele enfrenta a morte. Depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 1. E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai e apresenta-te para Acabe. Então Elias, ele vai se apresentar para Acabe e ele vai propor o desafio. Até a sua oração está dizendo que Deus fala para ele ir propor o desafio e ele enfrenta os profetas de Baal. Só que quando chega no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o verso 4, está dizendo, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, entre 25 a 48 quilômetros. E foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Entenda isso, que Elias, ele foi para o deserto, e não foi Deus que mandou ele ir para o deserto. A depressão, nesse ponto de Elias, está nos mostrando que ele queria seguir o seu próprio coração, e não o caminho de Deus. E toda vez que um servo de Deus, ele vai na direção que Deus mostra para ele, ele enfrenta o rei, ele enfrenta a fome, ele enfrenta a morte, ele enfrenta os falsos profetas. Mas quando ele vai para o caminho que o seu coração quer, e não o caminho que Deus quer, ele começa a ficar dessa forma que Elias ficou. E hoje nós temos pessoas que estão indo segundo o seu coração. Eu estou falando que a exaustão, o cansaço, ele vem de várias formas quando estudamos esse assunto. Ele vem da gravidez, ele vem no divórcio, ele vem no estado físico, ele vem de várias formas, esse estado depressivo. Aqui eu estou tratando sobre Elias. E você pode perceber que Elias, ele, todas as vezes que vai onde Deus manda, ele enfrenta as circunstâncias. Mas depois que ele vai, ele, porém, foi ao deserto, o texto está dizendo. Não foi Deus que mandou ele ir para Horebe. Ele vai. E agora, mesmo ele indo segundo o seu coração,
Deus agora vai cuidar dele, mesmo ele pedindo a morte. E a depressão de Elias, aqui no caso, ela surge devido, sim, ao seu coração que o guiou, e não aonde que Deus o queria levar. Porque se ele já enfrentou o rei, se ele já enfrentou a fome, se ele já enfrentou a morte, se ele já enfrentou os profetas de Baal, quem seria Jezabel para Elias enfrentar? Jezabel seria só mais uma pessoa. Deus daria força para Elias, mas Elias quis seguir o seu próprio caminho. E daqui a pouco eu vou falar como ele volta. Os grandes feitos de Elias em sequência nós vamos observar agora. Ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Acera, que recebiam apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Então nós percebemos que até ele correr aqui, até a carruagem de Acabe, tudo ok. Mas agora quando ele é sustentado por um anjo, ele já está no caminho próprio que ele queria. E agora nós vemos no subtópico 2, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Ele, porém, olha o texto 19:4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a sua morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero trazer um comentário interessante, porque eu estudei a fundo a história de Elias, e uma das coisas que eu percebi sobre essa alta piedade de Elias é que ele falava muito a palavra eu. Ele tinha aí uma autopiedade, ele pensava muito nele. Se você for analisar, ele vai dizer, quando ele se apresenta para Acabe, segundo a face de Deus que eu estou, quando ele chega em Sarepta, faz para mim primeiro, eu não sou melhor do que os meus pais, mostra, ó Deus, que eu sou teu servo. E Deus veio trabalhando com Elias. E nesse trabalhar com Elias, ele tinha o eu muito forte. Ele pensava muito nele. Resumindo, ele achou que ele era o último profeta. Eu sou o último profeta. Ele não era o último profeta. Eu quero aqui dizer uma coisa interessante, que a Bíblia vai afirmar aqui que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, nesse sentido. E nós vamos entender que depois Deus vai falar para Elias, vai quebrar ali o seu eu, dizendo que ele colocaria um substituto, que ele colocaria alguém para continuar ali o que ele estava fazendo. Ele ainda resiste um pouco, quando a gente analisa a vida de Eliseu. E é interessante que Deus permitiu que Elias fosse para o deserto, para cuidar dele, é claro, mas ele tinha uma alta piedade. Ele achou que ele era insubstituível, e Deus vai substituir ele por Eliseu. Nós não podemos achar que nós somos o último, o único, o eu. Deus, ele permite que nós tenhamos sucesso espiritual em muitas áreas, mas ele trabalha dentro de cada um de nós. E há um perigo muito grande depois de uma grande conquista no nosso meio. Eu sempre me preocupo, às vezes não com o congresso, por exemplo, na igreja, mas eu me preocupo com o pós-congresso na igreja. Porque as pessoas, elas oram 3 meses, vamos pensar aqui num círculo de oração, numa mocidade, às vezes num congresso na igreja, já está voltando os congressos agora pós-pandemia, e a gente percebe que as irmãs oram para o congresso, para Deus falar, jejua, e depois que Deus vem no congresso, opera maravilhas e milagres, depois de uma grande conquista, de uma grande vitória,
o ser humano tem a tendência ao fracasso após isso. Eu me preocupo muito, porque às vezes as pessoas abaixam a guarda. Eles, às vezes, queriam uma medalha de honra, queria alguma coisa para dizer que realmente eles estiveram ali, o fogo desceu. Mas Deus, ele tem os seus modos de trabalhar. E logo após a conquista de Elias, o fogo desceu, a água cai, em vez de aplausos vem a perseguição. Então o pós da vitória tem que ser analisado. E Elias agora ele vai para o deserto. E quem seria Jezabel diante de Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus verdadeiro, da qual Elias acabou de responder através ali da sua oração, e acabou de falar que Deus é verdadeiro e respondeu com fogo. Quem seria Jezabel? E aqui você vai entender que o erro de Elias, ele é acertado, ele é agora, como se diz, restituído com uma atitude que Deus manda Elias fazer. Eu vou falar qual é. Então nós temos aqui o pedido da morte, mas a resposta de Deus é tão linda que Deus interveio. Deus ele manda comida, Deus ele manda cuidados para o seu profeta, mesmo ele andando na direção do seu próprio coração. E aqui nós vamos ver que a resposta de Deus, ela está agora no vento, no terremoto, no fogo, mas principalmente na voz mansa e delicada de Deus. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco somente no fogo. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco somente no terremoto ou no vento, mas às vezes Deus fala conosco numa voz mansa e delicada. Então nós observamos que quando o profeta Elias, mesmo indo pelo seu próprio caminho, ele queria ali a morte, mas Deus tão misericordioso falou com ele, com uma voz mansa. Elias estava na caverna. A caverna para nós pode representar o nosso momento de solidão, de tristeza, o nosso momento onde nós achamos que tudo que nós fizemos para Deus foi inútil. E Elias, ele quer a morte, porque ele estava cansado, ele estava exausto da sua jornada, da sua caminhada, como eu disse, já tinha enfrentado várias coisas na sua vida, ele achou que era o fim. Então Deus, ele vem numa voz mansa e delicada, falar com ele. Já tinha falado no fogo lá atrás, mas agora Deus queria falar, uma voz mansa. Deus, ele fala assim, no fogo, no vento, no terremoto, uma voz mansa. O que nós temos que entender é que nós temos que ter a sensibilidade para ouvir Deus falar ao nosso coração. Por exemplo, nem todo culto vai ter língua estranha, nem todo culto Deus vai mandar aquele fogo do céu, mas às vezes ele passa com o vento, às vezes ele passa com um terremoto, às vezes ele passa com uma voz mansa e delicada. Não somos nós que damos aí uma lógica para as coisas de Deus. É ele que se manifesta de uma forma especial. Quem sabe hoje aqui, Deus não está te dando ânimo, está cuidando da sua vida, com uma voz mansa e delicada através da escola bíblica dominical, falando ao seu coração, que às vezes o cansaço, a exaustão, está no tomar uma escolha de seguir o seu próprio coração. É interessante que Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Olha que interessante agora, lembra o caminho? Vai se apresentando diante de Acabe, vai para o Querite, vai para Sarepta, vai para o desafio. E olha agora que Deus fala. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu vou fazer só uma análise aqui. O mundo de hoje está depressivo. O mundo de hoje está ansioso. O mundo de hoje não acha o verdadeiro sentido da vida. Sabe por quê?
porque estão indo pelo seu próprio caminho. Olha o que Deus está nos ensinando nessa lição. Mesmo Elias sendo o profeta de Deus, que enfrentou a morte, a fome, a sequidão, quem enfrentou os falsos profetas, agora ele toma o seu próprio caminho do seu coração. E agora a resposta de Deus para ele é: vai, volta-te pelo caminho. Deus está dizendo: volta para onde eu nunca tirei você. Volta para onde eu nunca falei para você sair, porque eu ainda tenho um projeto na sua vida. E é isso que Deus quer falar ao nosso coração. Um servo de Deus, às vezes, ele pode estar desanimado porque ele toma o caminho do seu próprio coração. Mas hoje Deus, ele fala ao nosso coração que às vezes nós tomamos decisões do nosso próprio coração. E é interessante que Deus tenha um cuidado de Elias na sua própria caminhada, onde ele vai por conta própria. Deus prepara comida, Deus prepara ali a sua voz para falar com Elias, e Deus, ele vai ali tratar da força para Elias, dizendo que ainda não acabou o seu projeto com ele. Mas é interessante que ele estava mostrando para Elias que ele tinha que voltar para o caminho que Deus nunca mandou ele sair, porque Deus ainda tinha uma obra poderosa na sua vida e que o seu ministério deixaria um sucessor. Bom, nós vamos parar por aqui. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, deixa aqui o seu comentário, que Deus possa, de uma forma especial, guardar, e espero que essa aula falou muito ao seu coração. A conclusão diz assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria que está certo. Seja um provocador de milagres aonde você está. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.